Boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 7 de maio. Vamos continuar nas nossas prosas virtuais, substituindo as nossas doutrinárias do Caminho da Luz, em Torres, que ocorrem sempre às segundas e quintas-feiras às 8 da noite, quarta-feira às 16 da tarde e sábado às 17 horas. Então, nós estamos aqui matando um pouquinho as nossas saudades e principalmente orando em conjunto, refletindo em conjunto, porque nós sabemos que nesses tempos de isolamento social, mais vigilantes ainda nós temos que estar para mantermos a nossa mente saudável e a nossa boa conexão com os espíritos que querem tanto ajudar a nós, a nossa comunidade, ao planeta como um todo. Vocês estão vendo esse visual bonito do fim da tarde em Torres, nesse inverno que ainda não apareceu, nesse frio que ainda não fez, mas os dias de outono, né, antecipando o inverno, são sempre bonitos por aqui. Então, hoje eu queria falar sobre a pergunta, eu queria começar os comentários ao redor da pergunta 536 do Livro dos Espíritos. E uma parte específica dessa pergunta, que é a 536b, porque essa é daquelas perguntas que Allan Kardec achou por bem dividir em três: 536, 536A, 536B. A 536B vem abordando, porque esse subcapítulo do capítulo 9, ele fala sobre o capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Esse subcapítulo fala da ação dos espíritos sobre os fenômenos da matéria. E essa pergunta 536b, especificamente, fala como é que Deus age sobre os fenômenos da matéria, sobre os fenômenos da natureza, sobre as catástrofes, sobre os terremotos e etc., as tempestades. E aí o Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, nos ensina, e para mim esse é um dos ensinamentos mais importantes, dentre tantos ensinamentos importantes do Livro dos Espíritos, ele nos ensina que para agir sobre a matéria, Deus conta com os espíritos, que são agentes dedicados da sua vontade e que existem em todas as esferas do universo. E ele ainda fala assim: claro que Deus tem agentes que executam as suas vontades, porque ele não atua sobre a matéria. Alguns de vocês já ouviram eu falando isso várias vezes, e eu sempre repito isso, exatamente porque isso nos ajuda muito a interpretar, entender um pouco do mundo que nos rodeia. Então vou repetir: Deus não atua sobre a matéria. Deus precisa de nós para que os seus desejos sejam satisfeitos. E eu vou juntar isso com um famoso, eu poderia dizer famoso, pelo menos na nossa casa muitas vezes nós já estudamos, refletimos sobre isso, repetimos, porque esse é o tipo do ensinamento que a gente sabe, mas a gente esquece que sabe. É a página 17 do livro Cartas e Crônicas, da psicografia abençoada de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Esse livro, Cartas e Crônicas, é todo muito interessante. Humberto de Campos era um grande escritor quando encarnado, não perdeu a sua capacidade, a sua verve de escritor quando desencarnado. E esse livro, Cartas e Crônicas, é um livro exatamente com cartas e crônicas. Ele conversa inclusive na parte das cartas, ele conversa com amigos que, encarnados, como que mandam mensagens para Humberto de Campos. O que todos nós fazemos, né? Conversamos com um amigo, com um familiar que desencarnou. Nesse capítulo 17, ele começa assim: diz você que os espíritas exageram em temas da caridade. Ah, que legal, ele respondendo a algum amigo, quem sabe algum familiar. Então ele está mandando uma carta para esse amigo. E esse amigo, de alguma maneira, conversou com Humberto de Campos e falou: os espíritas, em pensamento, em prece, Humberto de Campos desencarnado, os espíritas falam muito em caridade. E Humberto de Campos, então, faz uma introdução nesse capítulo 17 do livro Cartas e Crônicas, muito interessante sobre a caridade. Eu não vou entrar nela aqui agora, mas ele fala
que Humberto de Campos, em uma das frases, fala: a justiça é o fundamento do universo. Fundamento. Ou seja, a base, o que fundamenta o universo. Humberto de Campos não está falando pouca coisa, está falando de todo o universo. Que a justiça é o fundamento do universo. Mas ele fala assim, contudo, o amor é a alma da vida. Olha que bonito. Se a justiça fundamenta o universo, o amor é a alma da vida, a ânima da vida, a essência da vida é o amor. Bom, ele segue fazendo comentários sobre a caridade e conta para esse amigo na carta, através de Chico Xavier, ele fala: eu vou te contar uma história do Talmud. Talmud é esse livro super interessante, essas explicações sobre livros sagrados do judaísmo. Eu confesso que nunca li, mas as resenhas que eu já li, ou os comentários que eu li sobre o Talmud, me enchem de curiosidade. Algum dia eu tenho que me dedicar a essa leitura. O Talmud, por exemplo, tem uma frase muito interessante. O Talmud diz assim, livro sagrado, livro que explica os livros sagrados dos judeus, se eu bem entendo. Ele diz assim: salve uma vida e salvarás o mundo inteiro. Olha que bonito isso. Salves uma vida e salvarás o mundo inteiro. Nesses momentos de pandemia, uma frase dessa natureza nos faz pensar, né? Salve uma vida e salvarás o mundo inteiro. Pois bem, o Talmud, aqui nos diz Humberto de Campos, conta uma história, que é a história de dois jovens lenhadores que foram entrar na floresta para poder fazer sua lenha. Trabalho rápido. Iriam lá catar alguns gravetos, algumas lenhas pequenas e retornar para casa para poder dar seguimento às tarefas do dia. Quando eles foram entrando, um mago, um vidente, olhou eles entrando e viu uma atmosfera muito negativa ao redor deles. E pediu para eles não entrarem. Falou para esses dois jovens: não entrem, porque algo de muito grave pode acontecer para vocês aí dentro. Os jovens, sendo jovens, não deram atenção ao que lhe disse aquele mago, aquele médium, né? Na verdade era um médium, e entraram na floresta. E o mago avisou: não entrem, porque algo de muito grave pode lhes acontecer, é possível que vocês não voltem com vida da floresta. Eles entraram, cataram os seus gravetos. Enquanto estão lá catando um pouco da lenha, fazendo os feixes de lenha, uma pessoa passa, um transeunte, um velho que vivia por aquelas redondezas, estava dentro da floresta, pede para eles um pedaço de pão porque estava faminto. Eles, sem prestar muita atenção naquilo, pegam um pouco do pão que haviam levado para o seu farnel, para o seu lanche, e dão para esse velho. Acabam de fazer o feixe de lenha e retornam da floresta. Retornam sãos e salvos. Havia uma pessoa que estava observando tudo isso, que havia observado a profecia do vidente. Havia observado que os jovens entraram e saíram e que a profecia do vidente não se concretizou. E esse espectador foi lá e soprou no ouvido do vidente. Sempre tem desses, né? E aí, mago, você disse que eles podiam até morrer lá dentro, foram e voltaram felizes, nada lhes aconteceu. Aquele senhor que havia feito aquela profecia ficou muito curioso com essa cena, porque ele tinha visto a atmosfera que rodeava esses jovens antes dele entrar na floresta, e foi buscar os jovens. Foi buscar os jovens e perguntou a eles: o que aconteceu? Que vocês entraram e saíram e nada de errado aconteceu com vocês lá dentro? E eles então prontamente responderam: não, nada de errado aconteceu conosco. O mago, ainda curioso com o que estava acontecendo, indagou um pouco mais: mas o que aconteceu lá dentro? Narrem para mim. E eles falaram: nada, só entramos e fizemos na lenha. Aí um lembrou: não, apareceu lá um velho pedindo um pedaço de pão, nós demos um pedaço de pão para eles. Aí o mago virou para aquele observador que tinha duvidado da sua profecia e falou: está explicado. Eles deram um pedaço de pão para esse jovem. Por isso que nada aconteceu para esse senhor. Por isso que nada aconteceu com eles. Quando ele está falando isso, o feixe de lenha que os jovens haviam feito se abre. E quando esse feixe de lenha se abre, uma serpente saiu de dentro dele. Ou seja, de fato,
a ação deles dentro da floresta mudou a sua história, a história deles. O mago não tinha errado, mas ele não previa que aquele gesto de bondade daqueles jovens poderia mudar o destino deles. E ele ainda completa, falando assim, esses rapazes foram salvos do golpe fatal dessa serpente por esse pedaço de pão que eles deram. O que eu posso fazer, diz o mago, se a lei divina se deixa influenciar por um pedaço de pão? Eu sei que vocês gostam disso. Alguns de vocês já ouviram. Quem não ouviu, gostou, porque eu adoro isso. Olha a frase desse mago. A lei divina se deixa influenciar por um pedaço de pão. Então, Humberto de Campos termina sua crônica, do capítulo 17, do livro Cartas e Crônicas, falando sua carta, falando para o seu amigo. Desculpa se eu retorno a uma velha história dos hebreus, sobre um pedaço de pão doado com amor e a sua influência perante as leis divinas. Nós, se pudermos, soubermos criar a felicidade dos semelhantes, empenhando a fraternidade o coração inteiro, também seremos salvos. E assim termina Humberto de Campos, a sua crônica. Bonito, né? Bonito para a gente refletir por que esse ensinamento da necessidade de nós mitigarmos, em alguma medida, a dor do próximo é tão repetido por nós. E aí, voltando na pergunta 536b do Livro dos Espíritos, Deus não atua diretamente sobre a matéria. Deus, portanto, precisa da nossa ação para que os seus desejos sejam cumpridos. Eu não contei para vocês, não comentei, que o velho que ganhou o pedaço de pão dos jovens, vou voltar um pouquinho para dizer isso, o velho falou assim, que Deus os recompense. Ele não tinha como agradecer de outra forma, ele agradeceu com Deus os recompense. Quando eu leio isso, eu lembro de Chico Xavier, que Chico Xavier falava que Deus não deixa dívida por saldar. Então, se alguém fala, agradece a nós por algo de bom que nós fizemos e coloca na conta de Deus, que Deus te pague, Deus não deixa dívida por salvar. A gente pode dizer, a dinâmica da lei, a dinâmica da vida, se encarregará de trazer para nós os benefícios correspondentes aos benefícios que a gente tenha feito ou gerado. E aí alguém pode dizer, mas que feio fazer o bem só pensando em recompensa. Muitas vezes as pessoas falam comigo isso. E eu costumo dizer o seguinte, faça. Querendo recompensa, não querendo. Fazer o bem, querendo recompensa. É o preâmbulo de fazer o bem sem interesse. E todos os dois vai ter uma ação positiva na vida do outro. Então isso é o que importa. Nesse momento evolutivo que nós estamos, dada a nossa capacidade de entendimento, o que importa é que a gente faça. É pela ação que nós vamos nos diferenciar. Porque o pior dos mundos seria nós ficarmos elocubrando, eu não vou fazer o bem porque eu faço com interesse de ser beneficiário depois e não fazer. Então, façamos. Pergunta 536b do Livro dos Espíritos, capítulo 17 do livro Cartas e Crônicas. Deus precisa de nós para atuar, para que as suas vantagens sejam satisfeitas. E a lei dele, a lei divina, a lei de amor, se deixa influenciar por um pedaço de pão. Então sigamos fazendo a nossa parte, fazendo o que nos cabe, como a gente não cansa de repetir, para nós próprios. E, consequentemente, a gente repete em voz alta, quem quiser ouvir que ouça, cuidemos do que nos cabe cuidar. Essa deve ser a nossa preocupação diária. Cuidar do que nos cabe cuidar. Aproveitar as oportunidades que a vida nos disponibiliza para cuidar de alguém, para cuidar de algo. Era isso por hoje. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, que as bênçãos divinas possam cair sobre todos nós, que nós possamos ter os nossos corações tranquilizados nesse momento difícil, complicado que estamos passando, resguardemos a nossa saúde daqueles que a gente ama, não nos esquecendo de aproveitar as oportunidades para mitigar a dor de quem está sofrendo por alguma razão material, emocional ou espiritual.
Deixo aqui meu beijo para todo mundo e até semana que vem.